Seu meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos estudando as parábolas de Jesus, as que estão, por enquanto, as que estão no livro de Mateus. Então, pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos, ore ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Nós reunimos hoje algumas parábolas que foram parábolas dadas por Jesus contra os principais, contra os sacerdotes, que são parábolas de repreensão. Então vamos ver quais são e por que são estas. Muito bem, Jesus começa a conversar com eles a partir do verso 4 do capítulo 23. Nós temos também passagens paralelas em Lucas 11:46. Então vejamos lá, Mateus 23, 4 diz assim: atam fardos pesados e difíceis de suportar e os põem nos ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. Ou seja, vamos falar da insensatez e da hipocrisia das regras impostas pelos principais às pessoas. São estes fardos pesados. Jesus observava o seguinte: os principais, os sacerdotes, os fariseus, saduceus e os escribas, eles colocavam regras, fazer, não fazer, fazer, não fazer, faça isso, não faça aquilo. Ou seja, eles colocavam fardos, regras, pesos sobre o povo. Então, estes líderes eram tidos por Jesus como hipócritas, insensíveis e autoritários. Por que isso? Porque eles não seguiam estas regras. Eles faziam com que o povo seguisse estas regras. Eles sobrecarregavam o povo, mas não tratavam esse povo com o um mínimo de respeito, com o um mínimo de amor, com o um mínimo de consideração que as leis exigiam. Então, o jeito que eles tratavam o povo não era nem de longe aquilo que as mensagens de Deus, com base na lei, com base nas orientações e com a mensagem do Evangelho de Jesus estavam trazendo. Eles simplesmente ignoravam isso tudo e exigiam do povo. E isso fazia com que o povo errasse, com que o povo andasse mal, que o povo se desviasse de Deus pelo peso deste caminho que eles eram exigidos a trilhar. Jesus continua isso no verso 24, ele diz, no verso 24, ele fala assim: condutores cegos, que coais um mosquito e engolis um camelo. Ele já havia chamado estas pessoas de cego, condutores de cegos. Só que agora ele estava dizendo ainda coisa pior, né? Coisa mais difícil. Ele estava dizendo que estes sacerdotes não conseguiam discernir o que era essencial, o que era correto, o que era mais importante. Então, doar bebida é uma coisa muito comum. As pessoas, lembrem-se, hoje nós temos geladeiras, nós temos alguns utensílios, nós temos vasilhames diferentes, enfim, existe toda uma tecnologia para a conservação das coisas. Isso não existia naquele tempo. Então era muito comum que mosquitos, né, pequenos insetos, ficassem perto da bebida, entrassem na bebida, né? Enfim, não só na água, no vinho, no vinagre, no leite, ou seja, eles estavam por toda a parte. Isto acontece até hoje, né? Até hoje isso é possível acontecer e acontecia muito naquela época.
né? Então eles tinham esse costume de coar, eles passavam um coador aqui em cima o amado tem um coador. Hoje nós usamos coadores desse tipo para fazer café, enfim, para coar, por exemplo, um chá, alguma coisa assim, né? Então era utilizado um coador que era feito de, ou era linho, ou era gaze, era feito de alguns materiais acessíveis que não eram muito caros na época, né? Então ele dizia aqui que estas pessoas coavam um mosquito, mas engoliam um camelo. Como assim? É até engraçado isso. É engraçado se você pensar literalmente, mas não é engraçado se você pensar espiritualmente. Por quê? Porque ele estava dizendo o seguinte: vocês tiram o insignificante, vocês acham ruim o insignificante, mas o que é mais importante, vocês estão engolindo, vocês estão admitindo, porque o mosquito é o menor dos animais conhecidos, é o menor dos insetos conhecidos. E o camelo é o maior dos animais que eles conheciam. Então, tanto o mosquito quanto o camelo, eles eram conhecidos como animais impuros. Então, se eu engulo um mosquito ou se eu como carne de camelo, eu estaria pecando, eu estaria impura. E ele estava dizendo: vocês tiram o mosquito, mas o camelo vocês comem. Quer dizer, o que é menos importante vocês acham ruim, mas o que é mais importante vocês não se dão conta e não levam em consideração. Vocês estão dando importância para coisas que não têm importância, coisas que não são essenciais, não são importantes, né? E se esquecem de coisas que são essenciais, coisas que têm valor. Então era esta a lição que Jesus estava dizendo nesta parábola do mosquito e do camelo. E ele continua, ele fala ainda no 23, ele fala no 25, 26. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, limpais o exterior do prato e do copo, mas o interior está cheio de rapina e de intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. O que ele está dizendo aqui? Que o interior é mais importante que o exterior. É mais importante que o exterior. Então, ele tinha que dar mais importância não para a aparência, mas para a essência, aquilo que estava dentro das pessoas. Então, eles eram meticulosos com limpeza externa, lavar as coisas, lavar as mãos, fazer as coisas que aparentavam pureza. Entretanto, o que acontecia é que eles não levavam em consideração a limpeza de alma, a limpeza de coração, a limpeza de espírito. Então eles estavam assim, com essa representação aqui de um coração todo arrebentado, cheio de verme, carcomido, todo, né, bichado, todo bichado. Então, na verdade, era isso. Eles tinham um coração bichado. Jesus repreende pela corrupção, pela malignidade das pessoas. Ele repreende porque eles eram avarentos, eles se preocupavam com dinheiro, eles não se preocupavam com a alma, eles se preocupavam com regras menores, de menor importância, quando o que era essencial não era ensinado e não era demonstrado. Eles eram hipócritas, eles enchiam o seu prato de corrupção, eles enchiam o seu prato fraudando as pessoas, roubando as pessoas, extorquindo as pessoas, e não com honestidade. Então, o que ele está dizendo aqui é que o costume deles e a lei não falavam a mesma coisa, só que eles agiam por um costume que era hipócrita, que era corrupto e que era maldoso, e não pelas leis que Deus havia deixado. Ele continua, ele
fala, então, no 27 até o 32, ele fala dos sepulcros. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, sois semelhantes ao sepulcro caiado, que por fora realmente parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos, de mortos e de toda a imundícia. E aí ele continua até o verso 32 falando disso. O que Jesus continua falando aí? Ele está continuando a falar aqui. Por fora está tudo muito bonitinho, vocês estão pintando o sepulcro por fora. Mas ele continua sendo um sepulcro. Pintado, ele continua sendo um sepulcro. E um sepulcro, o que tem por dentro? Por dentro, um sepulcro tem morte. Um sepulcro tem corrupção. Um sepulcro tem podridão. Não interessa como ele está por fora, ele continua sendo um sepulcro. Vocês são sepulcros caiados. Então, havia esse costume. Um dia por ano, o que eles faziam? Eles faziam um processo, uma limpeza geral só estética. Era por fora. Era só a aparência. Então eles iam até lá e eles pintavam todos os sepulcros. Eles faziam uma... para parecer bonito, para parecer melhorzinho, né? Então eles eram caiados, brancos, limpos, bonitinhos. Então você olhava, você não imaginava quanta podridão tinha lá dentro. Mas Jesus estava enxergando não o por fora, Jesus estava enxergando por dentro. Jesus estava dizendo para eles: vocês são podres por dentro, vocês têm morte por dentro, vocês têm ossos secos por dentro, vocês não têm limpeza, brancura, vocês não têm coisas boas, vocês não são purificados, limpos por dentro, só aparentam ter. Então, era isso que Jesus estava dizendo, inclusive. Então, veja, nessa sequência de parábolas, Jesus está comparando-os a situações cada vez mais terríveis, a condições cada vez piores destas pessoas. E ele continua, ele chega a falar no 33 o seguinte: serpente, raça de víboras, ninho de serpentes, como escapareis da condenação do inferno? Então Jesus está falando agora de um conjunto de pessoas que estão agindo como serpente. Uma serpente ela é um símbolo de iniquidade, de coisa errada, de coisa perversa, de coisa pecaminosa. Ela é um animal astuto, ela é um animal venenoso, e o seu veneno leva à morte das pessoas. É um veneno que atinge o corpo todo e que mata as pessoas. Jesus está falando isso espiritualmente. Vocês são um ninho de serpente. Vocês estão matando as pessoas. Vocês são astutos para o seu próprio bem, mas não para as coisas de Deus. A serpente, ela tem um costume de se esconder. Às vezes a cor da serpente faz com que você não perceba onde ela está. E quando você viu, você já pisou na serpente, a serpente já te deu um bote. Então ela se oculta, ela se esconde e ela ataca sem dar indicações que ela está fazendo isso. Ela te dá um bote. Jesus também fala deles como serpentes, porque João Batista já tinha chamado esta raça de víboras. Ele já tinha dito: raça de víboras vocês são. João Batista já tinha dito isso. Então Jesus e João Batista já haviam comparado estas pessoas, estes líderes, estes sacerdotes, estes fariseus, saduceus, escribas, ou seja, as pessoas que deveriam estar à frente do povo, ensinando
ensinando o povo, levando o povo para o bom caminho, eles estavam fazendo exatamente o contrário, estavam fazendo o povo pecar, o povo se desviar. Eles eram as serpentes, eles eram venenosos, o seu ensino era venenoso, ele continha veneno no seu ensino. Não era uma coisa para o bem, era uma coisa para a morte. Por último, Jesus, então, ele se compara, né, ou compara a Deus como uma galinha. Como assim uma galinha, Eleni? Um costume, o pessoal que é mais que já viveu no interior, que já teve uma infância assim com animais, sabe do que Jesus está falando aqui. Ele diz assim, ó: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos ou pintainhos, dependendo da Bíblia, debaixo das asas, e tu não quiseste. Agora a vossa casa vos ficará deserta, pois eu vos digo que desde agora não me vereis mais, até que digais: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Aqui nós lembramos o profeta, nós lembramos o escritor sagrado, né, que fala que debaixo de suas asas, ó Senhor, eu encontro proteção. O que acontecia com esses animais? A galinha, ela tem um costume muito interessante. Depois que os seus pintinhos ou pintainhos nascem, se ela percebe que eles estão em perigo, se ela vê que está chovendo, se ela vê que existe qualquer coisa, ela estica as asas e imediatamente os filhotes vêm para debaixo das asas e eles ficam ali debaixo das asas em busca de proteção. E ela estica as asas e protege. E quem é que vai se meter com ela, né? Que ela está protegendo. Então, Deus, ele está dizendo isso, já tinha dito isso no Velho Testamento, e Jesus está relembrando isso. Ele diz: quisera eu, Jerusalém. Eu queria ter feito isso. Como a galinha faz com seus pintinhos, os pintinhos sabem que precisam. E vocês não sabem, vocês não entendem a proteção que o Pai quer dar. E ele diz que Deus teria feito isso. Deus teria abrigado Israel como fez em tantas vezes antes. Muitas vezes antes. Jesus diz que isso aconteceu. Eu queria te fazer isso, eu queria fazer isso com você, porque isso havia sido feito antes e ele queria fazer de novo. Mas o povo não quis. O povo não quis se abrigar debaixo das asas de Deus. Queiramos nós nos abrigarmos debaixo das asas de Deus, por acreditarmos nesta mensagem que não é hipócrita, essa mensagem que não é corrupta, essa mensagem que não é impura, essa mensagem que Jesus nos trouxe, uma mensagem de salvação, uma mensagem de comunhão. Amém, amados? Bons estudos.